que é, galera? Aí. A Deina nem chegou. Ela nem chegou. Ok. Enquanto ela não chega, tudo bem aí? Como estão as coisas? Quinta-feira, véspera de feriado em São Paulo. Capital. Que eu não sei do... Ah, Revolução de 32. Revolução de 32. Comemorando a revolução que perdemos. Bem, né? Só precisa de um motivo para comemorar. Ok. Olha, Elaine. Olá, Elaine. Tudo bem? Por enquanto eu aguardo a Débora. A Débora está se produzindo. Espero que vocês tenham tido dias maravilhosos, semana maravilhosa. Eu acho que tá frio, muito frio em São Paulo, mas já teve pior, então tá ótimo. Enquanto ela não chega, eu vou arrumando as coisas. E aí? Bela foto, Elaine. Bonita, bonita, bonita. Olha! A Dinda. Dinda, Dinda, eu não te avisei que eu vinha pra gravação. Dinda, tô na gravação. Tá? Esqueci de te avisar, meu Deus. Era pra te mandar mensagem, Dinda. Não mandei, desculpa. Foi falha minha. Bom, estamos no capítulo 1, enquanto ela não vem fazer uma revisão aqui pra vocês. O que temos sobre o início da história da África? Falamos sobre a entrada europeia na África, as questões comerciais que envolviam essa relação e as questões nos estados, nos países ou nas regiões não tão comerciais, dos pontos civilizatórios que foram adotados ou catequizadores. Ai, Dinda, não olha assim pra mim, não. Por aqui. Por aqui mesmo, pode ser. Não tem jeito ali, tá? Ninguém nunca... gambiarras, que a bagunça não é só minha. É só sua. Boa noite. Boa noite. Olha quem tá Cheguei. aí. Olha quem tá aí. Quem? Dona Jacira. Dona Mais conhecida Jacira. como Dinda. Mais conhecida como Tia Jacira. E eu tinha que ter mandado uma mensagem pra ela dizendo que eu vinha pra gravação, pra ela não ficar preocupada. Bom, agora ela já sabe onde você está. Não, ela entrou... Aquela carinha que ela fez é de quê? Aquela carinha de comer pimenta. Aquela carinha de comer pimenta. Boa noite. Quem mais que já chegou? A Elaine Cris. Quem é Elaine Cris que eu não conheço? Você conhecerá. Muito prazer, bem-vinda. Você conhecerá. Bom,
Nossos patrocinadores já falou? Não, eu Tudo? tava contando do resumo. Uhum. Por que eu tava falando do resumo? Agora eu me lembrei. Porque essa semana saiu uma reportagem internacional muito forte. Encontraram mais 2 valas em colégios protestantes cristãos no Canadá. E já totalizou 1.000 crianças indígenas enterradas em vala comum, encontradas só nesse último período, só nesse ano. E o que tem acontecido no Canadá? O pessoal não está muito feliz, a população não está muito feliz, e derrubaram as estátuas da Rainha Elizabeth e da Rainha Vitória. Foi nessa época. Não, é porque o protestantismo chegou no Canadá através da invasão inglesa, da chegada inglesa, né? Então, esses são símbolos da chegada do Império Inglês e que estão sendo maltratados por causa dessa questão. Deixa eu puxar aqui. Quer mais? Não, ficou Por que você não pede que eu puxo? Porque aí você pode ver as coisas. Seu braço é mais... Meu braço é elástico. Eu não sei se eu posso falar desses patrocinadores que elegemos. Podemos? Então, vamos falar dos patrocinadores. Dinda, fica bem. Me trata bem, com carinho. Você é Dinda. Vamos falar dos patrocinadores. Primeiro, Por Mulheres Mais Felizes. Uma vez por mês tem aquele encontro gostoso com a Dé. Mulheres falando de mulheres para mulheres. Também temos aqui a coluna Chá Preto com Alexandra Lohas e Isupério. Isupério, ele estava vendo alguma coisa minha, eu mandei um abraço para ele. Isupério. Ele acompanha. Caracas, que foto do seu cabelo. Vá se ferrar. Que cabelo, né? Nossa, mais bonito que a minha Barbie. Olha que a minha Barbie eu acho linda. Seu cabelo é mais bonito. Você tem cachos, você tem ondulações no cabelo. Isso é a coisa mais formosa que existe. Deboracampos.com.br tem novidades. A deboracampos.com.br, ou seja, a pessoa jurídica da pessoa física, ela tem amigos, ela tem parceiros e um deles é a Salide. O que é a Salide? Salide Brasil. A Salide Brasil, ela cuida de toda a sua área de marketing. Você quer fazer a propaganda sua, você quer começar na internet, você quer lançar o seu produto, você quer trabalhar o marketing disso. A Salide cuida de toda essa parte. Tudo. Desde a montagem... Digital? Digital é Salide. Digitalmente, tudo que você precisa para montar a sua página, e eles são, assim, é um grupo de pessoas, tem advogados, tem as pessoas que entendem de marketing, é um combo de pessoas especializadas que falam assim, olha, você quer montar o seu negócio? Você quer divulgar ele pela internet? Você quer fazer que essa coisa dê certo? A gente cuida para você. É só falar com o senhor e com a senhora Salide. É o Pedro e o Caio, os dois são os responsáveis lá por fazer dar certo. Então elegemos a Salide como nossa parceira. Ela não teve opção, nós elegemos, nós escolhemos, nós somos cachorros. Como eu falo pela Salide, né? Porque eu sou interlocutora deles nas lives, então... Salide, vocês já estão eleitos. Então, essa é a novidade. A Débora é uma interlocutora Salide Brasil. É bom quando a gente gosta de falar, né? E a gente é reconhecido por isso. Nem gosta. E a chefe Débora Campos, que é uma identidade secreta da Débora, que faz muito, né? que faz parte da pessoa jurídica deboracampos.com.br, ela agora é uma garota colmeia. Sim. Então a chefe Débora Campos é uma garota colmeia. Sim. Colmeia é uma loja maravilhosa de produtos para festa e confeitaria que nós temos aqui em Osasco. E a partir da próxima semana farei lives pela Colmeia para ensinar receitas, dicas e tudo mais. Coisa que eu amo fazer, né? Aula, só que online, mais aula. Então... A Débora não é só um rostinho bonito, ela é também um rostinho bonito. Esta mulher ela tem muito conteúdo. Ela também é uma mãozinha bonita. Ela também essas mãos fazem milagres. Olha quem chegou!
Instituto Social Simone Não, ainda não Silva. cheguei, a gente não pode falar do tipo. Não, ela tá chegou. Ela chegou, mas ela não tá aí, Ah, porque tá, agora a acho gente que vai ela falar chegou. da nossa patrocinadora, Instituto Social Simone Silva, que está aqui. Parabéns, ela é nossa Essa aí patrocinadora. é nossa fiel, né? Nós adotamos e é... Fiel. Ela pode nos deixar, mas nós a deixaremos? Jamais, Nunca deixaremos. Jamais. Ela é nossa. Quem mais nós falamos? Polieducop, nós teremos live, nós temos sempre os temas mensais e lives. Sim, tá. Agora a gente falou dela, ela pode chegar. É isso. Agora Já foi anunciada na festa? A Carla chegou. Agora que nós anunciamos, a gente vai na frente e fala assim: agora chega na festa a senhora Carla Simone. Ela já foi Instituto anunciada. Social Simone Silva. Aí ela entra. Então, na Polieducop... Não, eu tô fazendo merda aqui. Okay. A Polieducop é a cooperativa educacional, que nós estamos montando também uns vídeos para falar de áreas específicas. Deve sair logo da área de confecção. A gente vai fazer um material sobre a área de confecção e a gente vai juntar a área. Então, a gente não vai falar, por exemplo, só de finanças, ou só de produção, ou só de RH. Nós vamos juntar tudo isso e falar confecção, sobre várias óticas, sobre várias interpretações do negócio. Sim. Polieducop, galera, eu adotei. Mais informação gratuita? Terão lives? Como é que é? Live será gratuito, será de graça e gratuito. De graça e gratuito? Nós vamos fazer essas duas promoções. Nós vamos disseminar conteúdo, essa é a ideia. Como nós estamos fazendo agora? Por isso são nossos parceiros. E a Sigterapia. É a Sigterapia. Essa gente... Esses psicanalistas, terapeutas da Sigterapia são bem-vindos. Olha, a Carla, mais conhecida como primeira-dama. A Carla é a primeira-dama. Depois tem a segunda, a terceira, a quarta. Tem várias damas, mas ela é a primeira-dama. Carlinha tá com tudo. Tá, Carlinha tá impossível. O que tem das Sigterapias? Todo mês nós produzimos vídeos. Coisa do Paulo. O Paulo teve essa ideia maravilhosa. Nós produzimos os vídeos, falamos do conteúdo, grava, posta. E depois, todo mês, uma live para falar do assunto. Semana que vem deve estar saindo a live sobre Aqui e Agora. A gente está falando sobre Aqui e Agora. E a live é tipo assim, solta, sabe? Abre a porteira e vai. Então a galera pergunta, a gente interage... Vai toda essa bagunça aí. Deixa eu dar uma acenar para uma pessoa aqui. Então é isso. Esses são os nossos patrocinadores. Então essas são as novidades da Dé. Parabéns, Dé. Muito obrigada. Dé tá na Salide, tá na Colmeia, tá com a Alexandra Lohase e com o Isupério como colunista. Tô com a Carlinha. Tá com a Carlinha no Instituto Social Simone Silva. Ou seja, a mulher tá impossível. Ela tá em todos os lugares. Ela é o Loki. É o Loki. Que horror. O Loki é legal. Não é, não. Um anti-herói, não é mal. Tá. É só um anti-herói. E aí, vamos lá, né? Você já falou onde a gente parou? Já Página entramos nos 7. Capítulos? Não, página 7, parágrafo 1. Capítulo 1, parágrafo 1? Capítulo 1, página 7, parágrafo 1. Beleza. Vamos lá, então. Ô, Edu, posso começar? Eu quero falar também, aproveitar que tá nessa parte, desculpa aí, da Caldo Contabilidade, da Malu, que também é maravilhosa. Não é o nosso patrocinador, mas quem sabe um dia, né? A Malu, ó, área de contabilidade. Sou contador. Ou seja, eu vou olhar com um olhar crítico. Fala, Rick! Eu vou olhar com um olhar crítico. É uma empresa de contabilidade, não tem nada a ver com você ser o contador. Não, eu não sou contador deles, eu só vou olhar com um olhar crítico. Tá bom. Que balanço é esse? E essa conta aqui de débito? Outras despesas? Melhor conta que existe, outras despesas. Nem vou contar pra você. Vai lá. Rick, boa noite. Boa noite, Ricardo. Falamos mal de você já. Como você chegou atrasado, a gente fala mal sempre de quem chega atrasado. Quem chega atrasado não vê. Exatamente. Então, na nossa última leitura, falamos sobre as relações europeias e africanas, principalmente... por volta do século XVII, por volta do século XVI, onde havia relação comercial sem o interesse de modificação da cultura africana nos polos comerciais, porém, nos pontos africanos de menor influência comercial, houve uma tentativa catequizatória. Ou seja, houve uma entrada com... Tentativa e... Sim, aqui eles ainda abordam a tentativa, a gente não pode pular. Ok. Pular o corguinho, mas tem corguinho aí. Posso começar? Por favor.
Então vamos lá, parágrafo 1, página 7, capítulo 1. A partir do século XVIII, parece que a África tropical recebeu dos historiadores europeus a atenção que merecia. Era possível, por exemplo, utilizar como fontes históricas os autores mais antigos, sobretudo os descritivos, como Leão, o Africano e Dapper, de maneira que as histórias e geografias universais da época, como The Universal Story, publicada na Inglaterra entre 1736 e 1765, podiam consagrar um número apreciável de páginas à África. Houve também ensaios monográficos, como é o caso da História de Angola, de Silva Correin, cerca de 1792, e Some Historical Account of Guinea, de Benezet, 1772, e das duas histórias do Daomé, Histórias do Reino de Bossa Ade, de Norris, 1789, e History of Dahomey, de Dowsey, 1793. Mas uma advertência se faz necessária aqui. O livro de Silva Correin só foi publicado neste século. E a razão pela qual as 3 obras mencionadas acima foram publicadas naquela época deve-se ao fato de que, no fim do século XVIII, começava a acirrar-se a controvérsia em torno do tráfico de escravos, que tinha sido o principal elemento das relações entre a Europa e a África tropical havia pelo menos 150 anos. Dalzell e Norris, ambos recorrendo à sua experiência no comércio de escravos no Daomé, assim como Benezet, desempenharam o papel de historiadores, mas seus trabalhos tinham como objetivo fornecer argumentos a favor ou contra a abolição do tráfico negreiro. Então quem é contra fica de fora da festa? Se não fosse por isso, não se tem como certo que esses livros tivessem encontrado compradores, pois nessa época a principal tendência da cultura europeia começava a considerar de forma cada vez mais desfavorável as sociedades não europeias e a declarar que elas não possuíam uma história digna de ser estudada. Essa mentalidade resultava sobretudo da divergência de correntes de pensamento oriundas do Renascimento, do Iluminismo e da crescente revolução científica e industrial. O resultado foi que, baseando-se no que era considerado uma herança greco-romana única, os intelectuais europeus convenceram-se de que os objetivos, os conhecimentos, o poder e a riqueza de sua sociedade eram tão preponderantes que a civilização europeia deveria prevalecer sobre todas as demais. Consequentemente, sua história constituía a chave de todo o conhecimento, e a história das outras sociedades não tinha nenhuma importância. Essa atitude era adotada sobretudo em relação à África. De fato, nessa época, os europeus só conheciam a África e os africanos sob o ângulo do comércio de escravos, no momento em que o próprio tráfico era causador de um caos social cada vez mais grave em numerosas partes do continente. Que poça, hein? Não é tão leve e não foi algo sutil que aconteceu na Europa. Não teve nada de sutil a entrada ou o trânsito da política escravagista. E embora não se fale muito hoje ou não se repercuta tanto, os reflexos foram poderosos ou pesados, ainda mais porque hoje nós falamos de sociedades que devam trabalhar ou desenvolver a mentalidade de expansão e de reconhecimento das outras culturas, mas há
o próprio continente europeu se fechou em si. Ou seja, ele não era... Não existia história sem ser a história deles. A única história que interessava e que tinha que ser disseminada era a deles. O É. resto se resumia a, tem um pessoal que mora ali, mas eles não são sub-humanos. A gente fala muito da crítica ao nacionalismo, né? Quando a gente está vivendo numa sociedade que é plural, o nacionalismo tende a trazer uma mentalidade tacanha, uma mentalidade de autopreservação. A Europa viveu uma mentalidade tacanha e de autopreservação, e ela vive ainda hoje. É uma coisa muito forte. E Difícil de ser desconstruída também, né? Sim, muitas outras culturas herdaram isso. Tanto que o que é diferente você destrói, né? Você catequiza ou destrói. E a gente falou da história do que está acontecendo no Canadá, mais de 1.000 crianças encontradas, corpos de 1.000 crianças em valas comuns enterradas, sem direito a velório, sem direito a... É um reflexo disso. Ou seja, o que é diferente a gente realmente ou transforma ou destrói. E não é o primeiro caso. Os esquimós estavam sofrendo isso. A história dos esquimós é uma história muito complicada. As histórias dos ciganos é uma história bastante complicada também. São histórias que ou se transformavam ou apagavam. E algumas resistiram. Os esquimós estão resistindo. Sabe-se lá como. A cultura indígena está sobrevivendo, sabe-se lá como. Mas a história indígena do Canadá... hoje em dia já não é mais tão sabe-se lá como, porque a gente está vendo as coisas, né? Está vindo à tona essa história lá no Canadá. A Maria Luísa falou que está uma mobilização lá, a coisa está bem... Aliás, não é só no Canadá. A história da Austrália não é nada bonita. Nada bonita, nada. A história do Brasil o também. Povo... Não, é que a gente pensa... É que a gente, como está no acho. Brasil, a gente sabe que assim, a população indígena está sendo dizimada no século XXI como se fosse no século XVII, XVIII. É verdade. Mas se você for procurar a história aborigem do australiano ou a história do índio canadense... Ou do índio norte-americano. Americano, que nem não existe. Exatamente, estadunidense. Não tem como, você não encontra, porque ela foi dizimada. Apagada. Devastada e completamente transformada. Hegel. Vai. É que falou Hegel. Aí o pessoal de humanas nasce. Brota. Quem é, vovô? Não é Hegel? É Hegel. É que Hegel é forte. Pra quem é da área de humanas, é forte. Eu pensei que a pronúncia estava errada. Vocês viram o show que ele deu? Não, é que o negócio é errada. Forte. Richard, bem-vindo. Hegel, falei então, 1770 a 1831, definiu explicitamente essa posição em sua filosofia da história, que contém afirmações como as que seguem. A África não é um continente histórico. Ela não demonstra nem mudança, nem desenvolvimento. Os povos negros são incapazes de se desenvolver e de receber uma educação. Eles sempre foram tal como os vemos hoje. É interessante notar que, já em 1793, o responsável pela publicação do livro de Dalzell julgara necessário justificar o surgimento de uma história do Daomé. Assumindo claramente a mesma posição de Hegel, ele declarava: para chegar a um justo conhecimento da natureza humana, é absolutamente necessário preparar o caminho através da história das nações menos civilizadas. Não há nenhum outro meio de julgar o valor da cultura na avaliação da felicidade humana a não ser através de comparações desse tipo. Ainda que a influência direta de Hegel na elaboração da história da África tenha sido fraca, a opinião que ele representava foi aceita pela ortodoxia histórica do século XIX. Essa opinião anacrônica e destituída de fundamento ainda hoje não deixa de ter adeptos. Um professor de História Moderna na Universidade de Oxford, por exemplo, teria declarado: pode ser que no futuro haja uma história da África para ser ensinada. No presente, porém, ela não existe. O que existe é a história dos europeus na África.
O resto são trevas, e as trevas não constituem tema de história. Compreendam-me bem. Eu não nego que tenha existido homens, mesmo em países obscuros e séculos obscuros, nem que eles tenham tido uma vida política e uma cultura interessante para os sociólogos e os antropólogos, mas creio que a história é essencialmente uma forma de movimento e o mesmo movimento intencional. Não se trata simplesmente de uma fantasmagoria de formas e de costumes em transformação, de batalhas e conquistas, de dinastias e de usurpações, de estruturas sociais e de desintegração social. Ai, valeu. Desculpa aí, amor, é que eu tô com tosse desde o dia da vacina. Bebe água. Não, tá bem, tá bem. Não? Ele argumentava que a história, ou melhor, o estudo da história, tem uma finalidade. Nós a estudamos a fim de descobrir como chegamos ao ponto em que estamos. O mundo atual, prosseguia ele, está a tal ponto dominado pelas ideias, técnicas e valores da Europa Ocidental que, pelo menos nos 5 últimos séculos, na medida em que a história do mundo tem importância, é somente a história da Europa que conta. Por conseguinte, não podemos nos permitir divertirmos-nos com um movimento sem interesse de tribos bárbaras nos confins pitorescos do mundo, mas que não exerceram nenhuma influência em outras regiões. Estas citações foram extraídas das notas de abertura do primeiro ensaio de uma série de cursos proferidos pelo professor Hugh Trevor Hopper, intitulada The Rise of Christian Europe, a Ascensão da Europa Cristã. Ver The Listener, 28/11/1963, página 871. Por ironia do destino, foi durante a vida de Hegel, só para sua garganta melhor, que os europeus empreenderam a exploração real, moderna e científica da África e começaram, assim, a lançar os fundamentos de uma avaliação racional da história e das realizações das sociedades africanas. Essa exploração era ligada, em parte, à reação contra a escravidão e o tráfico de escravos, e, em parte, à competição pelos mercados africanos. Alguns dos primeiros europeus eram impelidos por um desejo sincero de compreender tudo o que pudessem a respeito do passado dos povos africanos e recolhiam todo o material que encontravam, documentos escritos, quando os havia, ou ainda tradições orais e testemunhos que descobriam sobre os traços do passado. A literatura produzida pelos exploradores é imensa. Alguns desses trabalhos contêm história no melhor sentido do termo. Em sua totalidade, tal literatura constitui um material de grande valor para os historiadores. Uma pequena lista dos principais títulos poderia incluir Travels to Discover the Source of the Nile, de James Bruce, 1790, os capítulos especificamente históricos dos relatos de visitas a Kumasi, capital da Ashanti, de T.E. Brodwich, Mission from Cape Coast to Ashanti, 1819, e de Joseph Dupuis, Journal of the Resistance and Ashanti, 1824. Heinz und Entdeckungen in North and Central Africa, 1857 a 1858. De Heinrich Barth, Documents sur l'histoire de la géographie et le commerce de l'Afrique orientale, de M. Julien, 1856, e Sahara and Sudan, de Gustav Nachtigal, 1879 a 1889. A carreira de Nachtigal prosseguiu numa fase inteiramente nova da história da África, aquela
em que os europeus haviam iniciado a conquista do continente e o domínio de suas populações. Como essas tentativas pareciam necessitar de uma justificativa moral, as considerações hegelianas foram reforçadas pela aplicação dos princípios de Darwin. O resultado sintomático disso tudo foi o aparecimento de uma nova ciência, a antropologia, que é um método não histórico de estudar e avaliar as culturas e as sociedades dos povos primitivos, os que não possuíam uma história digna de ser estudada, aqueles que eram inferiores aos europeus e que podiam ser diferenciados desses pela pigmentação de sua pele. Aqui é de doer. Então, aqui tem muita coisa, né? Só nesse último parágrafo tem muita coisa. Desde as justificativas de hegelianas, até a utilização dos princípios darwinianos para convencer, ou seja, aqui ele já está falando de uma forma mais forte da justificativa moral necessária para o empreendimento que moralmente não é justificável. E se você não tiver alguém, o viés de autoridade, para alguém te que dar... te deu uma carta branca para você falar, isso aqui tá certo. Exatamente. Se você não tiver uma autorização moral justificável que apazigue o peso do que você está fazendo, você não encontra justificativa e não encontra nem apoiador. Ou seja, nós falamos isso em algumas das lives, foi quando eu falei do Cosmos, inclusive. Eu vou procurar, inclusive, criar se eu não tiver uma justificativa científica, uma nova ciência para justificar o meu ato que é injustificável, sob qualquer aspecto. Ou seja, eu crio um novo aspecto. Eu crio a lei para justificar o meu erro, né? A gente falou, mais ou menos por aí, né? Do rei que, querendo justificar o divórcio e não tendo encontrado justificativas religiosas e morais para isso, criou uma religião. Como, meu bom cidadão? Posso continuar? Você quer ou eu continuo aqui? Porque agora a sua explicação tá boa demais. Então manda ver. É interessante citar que o caso Richard Burton, 1821-1890, um dos grandes viajantes europeus na África durante o século XIX. Trata-se de um espírito curioso, cultivado, sempre atento e orientalista eminente. Ele foi, em 1863, um dos fundadores da London Anthropological Society, que tornar-se-ia mais tarde o Royal Anthropological Institute. Entretanto, de modo bem mais acentuado que Nastigal, sua carreira marca o fim da exploração científica e imparcial da África, que havia começado com James Bruce. Encontramos, por exemplo, em sua Mission to Gelele, King of Dahomey, 1864, uma notável digressão sobre o lugar do negro na natureza, e não, como se pode notar, o lugar do negro na história. Pode-se ler aí frases como esta: o negro puro se coloca na família humana abaixo das duas grandes raças, árabe e ariana. A maioria dos seus contemporâneos teria classificado essas duas últimas em ordem inversa. E o negro coletivamente não progredirá além de um determinado ponto, que não merecerá consideração. Mentalmente, ele permanecerá uma criança. Foi em vão que certos intelectuais africanos, como James Africanus Horton, responderam a essas coleções polemizando com os membros influentes da London Anthropological Society. As coisas ficaram ainda mais difíceis para o estudo da história da África, após o aparecimento, nessa época e em particular na Alemanha, de uma nova concepção sobre o trabalho do historiador, que passava a ser encarado mais como uma atividade científica fundada sobre a análise rigorosa de fontes originais
do que como uma atividade ligada à literatura ou à filosofia. É evidente que, para a história da Europa, essas fontes eram, sobretudo, fontes escritas, e nesse domínio a África parecia especialmente deficiente. Tal concepção foi exposta de forma muito precisa pelo professor A.P. Newton em 1923, numa conferência diante da Royal African Society de Londres sobre a África e a pesquisa histórica. Segundo ele, a África não possuía nenhuma história antes da chegada dos europeus. A história começa quando o homem se põe a escrever. Assim, o passado da África, antes do início do imperialismo europeu, só podia ser reconstituído a partir de testemunho dos restos materiais, da linguagem e dos costumes primitivos, coisas que não diziam respeito aos historiadores, e sim aos arqueólogos, aos linguistas e aos antropólogos. De fato... Ah, quem chegou lá? O Ganda e o Assinte. Ah, o João! Caraca, João Carvalho. João, eu falo tanto de você nas lives. O João é um estudioso de língua morta. Ele estuda muito sobre a cultura acadiana, sobre a cultura do Levante. 10 mil anos, 12 mil anos. São os mitos de Inanna, que a gente gosta muito de falar, os mitos... ele fala muito também de Gilgamesh. João, você falando de Gilgamesh é uma coisa linda, delicioso de ouvir. E a gente está falando da história geral da África. E, caracas, o primeiro capítulo já tá dando umas pontadas no coração, cara. Ganda, bem-vindo. Ganda! Ele é a nossa querida esposa do Ganda. Sim, Bebel. Beijo. Então a gente tá falando disso e agora foi um capítulo meio forte. Vamos continuar porque o negócio tá pegando. Em que parte a gente tá? Página 11 do capítulo 1. Evolução da historiografia da África. Manda ver. De fato, o próprio Newton encontrava-se um pouco à margem do papel de historiador tal como era concebido na época. Durante grande parte do século XIX, alguns dos mais eminentes historiadores britânicos, como James Stephen, 1789-1859, Herman Merivale, 1806 a 1874, J.A. Froude, 1818-1894, e J.R. Seeley, 1834-1895, haviam demonstrado muito interesse pelas atividades dos europeus, ou pelo menos de seus compatriotas, no resto do mundo. Mas o sucessor de Seeley, no cargo de Regius Professor de História Moderna de Cambridge, foi Lord Acton, 1834-1902, que havia se graduado na Alemanha. Acton começara imediatamente a preparar The Cambridge Modern History, cujos 14 volumes apareceram entre 1902 e 1910. Essa obra é tão centrada na Europa que chega a ignorar quase totalmente até mesmo as atividades dos próprios europeus pelo mundo. Em consequência, a história colonial foi geralmente deixada a cargo de homens como Sir Charles Lucas ou, na França, Gabriel Anothaus, que, como Stephen, Merivale e Froude, já haviam se encarregado ativamente dos assuntos coloniais. Entretanto, com o tempo, a história colonial ou imperial se fez aceitar, mesmo permanecendo à margem da profissão. The New Cambridge Modern Story, que começara a aparecer em 1957 sob a direção de Sir George Clarke, traz alguns capítulos sobre a África, a Ásia e a América em seus 12 volumes. E, por outro lado, a coleção de história de Cambridge havia sido enriquecida nessa época com a série The Cambridge Story of the British Empire, 1929 e 1957, da qual Newton foi um dos diretores fundadores. Mas bastava um exame superficial desse trabalho
para perceber que a história colonial, mesmo no que se refere à África, é muito diferente da história da África. Dos 8 volumes dessa obra, Quem não sabe? 4 são consagrados ao Canadá, à Austrália, à Nova Zelândia e à Índia Britânica. Restam então 3 volumes gerais, Ou seja, nada. nitidamente orientados para a política imperial. De 68 capítulos, somente 4 referem-se diretamente às relações da Inglaterra com a África. E um volume consagrado à África do Sul, o único lugar da África subsaariana, no qual os colonos europeus realmente se estabeleceram. A quase totalidade desse volume, o maior dos 8, é dedicada aos intrincados negócios desses colonos europeus desde a chegada em 1652. Os povos africanos, que constituem a maioria da população, são relegados a um capítulo introdutório e essencialmente não histórico, redigido por um antropólogo social, e há 2 capítulos que, embora escritos pelos 2 historiadores sul-africanos mais lúcidos de sua geração, C.W. de Kiewet e W.M. Macmillan, os consideram por necessidade sob a perspectiva de sua relação à presença europeia. Em outros lugares, a história da África aparecia muito timidamente em coleções mais ou menos monumentais, como, por exemplo, Peoples and Civilizations, História Geral, 20 volumes, Paris, 1927-52. G. Glotz, editor. História Generale, organizada por G. Glotz, 10 volumes, Paris, 1925-1938. Propylen, isso eu não sei ler, porque isso daqui é alemão. Propylen Weltgeschichte, 10 volumes, Berlim, 1929-1933. História Mundi, em Handbuch der Weltgeschichte, in den Banden, Bern, descontrair, né? 1952, é te fuder. 5, Seminarja História, World Store, 10 volumes, Moscou. O João, ele fala russo, eu acho também, e alemão, não é possível. João, por favor. A gente se esforça para dar uma descontraída, mas é complicado. E tudo em itálico ainda aqui, né? O italiano Seconte Rossini publicou em Roma, em 1928, uma importante História de Etiópia. Os historiadores coloniais profissionais estavam, assim como os historiadores profissionais em geral, apegados à concepção de que os povos africanos ao sul do Saara não possuíam uma história suscetível ou digna de ser estudada. Como vimos, Newton considerava essa história como domínio exclusivo dos arqueólogos, linguistas e antropólogos. Mas se é verdade que os arqueólogos, assim como os historiadores, por força de sua profissão, se interessam pelo passado do homem e de suas sociedades, eles estavam quase tão desinteressados quanto os historiadores em dedicar-se a descobrir e elucidar a história da sociedade humana na África subsaariana. Concorriam para isso 2 razões principais. Em primeiro lugar, uma das correntes mais importantes da arqueologia, ciência então em desenvolvimento, professava que, assim como a história, ela deveria orientar-se essencialmente pelas fontes escritas. Consagrava-se a problemas como encontrar o local exato da antiga cidade de Troia ou detectar fatos ainda desconhecidos através de fontes literárias relativas à antiga sociedade da Grécia, de Roma ou do Egito, cujos principais monumentos haviam sido fonte de especulações durante séculos. A arqueologia era, e às vezes ainda é,
estreitamente ligada ao ramo da história conhecido pelo nome de História Antiga. Em geral, ela se preocupava mais em procurar e decifrar antigas inscrições do que em encontrar outras relíquias. Só muito raramente, por exemplo, em Axum e Zimbábue e em torno desses sítios, admitia-se que a África subsaariana possuía monumentos suficientemente importantes para atrair a atenção dessa escola de arqueologia. Em segundo lugar, uma outra atividade essencial da pesquisa arqueológica se concentrava nas origens do homem, tendo como consequência uma perspectiva mais geológica do que histórica de seu passado. É verdade que, em função de especialistas como L.S.B. Leakey e Raymond Dart, uma parte substancial das pesquisas acabou finalmente por se concentrar na África Oriental e do Sul, mas esses homens buscavam um passado longínquo demais, no qual não se podia afirmar que existissem sociedades. Além disso, habitualmente havia um abismo entre as conjecturas entre os fósseis que esses pesquisadores descobriam e as populações modernas cujo passado os historiadores desejavam estudar. Continua? Vamos lá ver. Enquanto a maioria dos arqueólogos e dos historiadores considerava a África subsaariana até os anos 50 aproximadamente não digna de sua atenção, a imensa variedade de tipos físicos, de sociedades e de línguas deste continente despertava o interesse dos antropólogos e linguistas à medida que suas disciplinas começavam a desenvolver-se. Foi possível a uns e outros permanecerem durante muito tempo encerrados em seus gabinetes de trabalho, mas homens como Burton, em boa hora demonstraram o valor de sua pesquisa de campo, e os antropólogos, em particular, tornaram-se os pioneiros nesse trabalho na África. Mas, ao contrário dos historiadores e dos arqueólogos, nem os antropólogos nem os linguistas sentiam-se obrigados a descobrir o que ocorrera no passado. Na África, eles encontraram uma abundância de fatos simplesmente à espera de descrição, classificação e análise, e o que representava uma imensa tarefa. Frequentemente, eles só se interessavam pelo passado na medida em que tentavam reconstruir uma história que parecia lhes estar na origem dos dados recolhidos e seria capaz de explicá-los. No entanto, nem sempre eles percebiam quanto essas reconstruções eram especulativas e hipotéticas. Um exemplo clássico é o do antropólogo C.G. Seligman, que na obra Races of Africa, publicada em 1930, escrevia sem rodeios. As civilizações da África são as civilizações dos camitas, e sua história, os anais desses povos e de sua interação com duas outras raças africanas, a negra e a bosquimana. Interferimos nessa afirmação que essas duas outras raças africanas são inferiores e que todo o progresso que tenham conseguido seria um resultante da influência camítica que sofreram de forma mais ou menos intensa. Em outro trecho dessa mesma obra, ele fala da chegada vaga após vaga de pastores camitas que estavam melhor armados e eram ao mesmo tempo mais inteligentes que os cultivadores negros atrasados, sobre os quais exerciam influência. Mas, na realidade, não há nenhuma prova histórica que sustente as afirmações de que as civilizações da África são as civilizações dos camitas, ou que os progressos históricos verificados na África subsaariana se devam apenas ou principalmente a eles. O próprio livro não apresenta nenhuma evidência histórica e muitas das hipóteses sobre as quais ele se apoia sabe-se agora não terem nenhum fundamento. J. H. Greenberg
por exemplo, demonstrou de uma vez por todas que os termos camita e camítico não têm nenhum sentido, a não ser, na melhor das hipóteses, como categorias da classificação linguística. Deixa eu ver aqui, ó. Greenberg, JH, 1953-1963. De fato, Greenberg, como a maioria dos linguistas modernos, evita empregar o termo camítico. Eles classificam a língua outrora denominada camítica ao lado das línguas semíticas e outras, num grupo mais amplo, o afroasiático ou eritreu, e não reconhecem o subgrupo camítico de modo específico. Então essa é uma nota de rodapé. Posso? Pode. É certo que não existe necessariamente uma correlação entre a língua falada por uma população e sua origem racial ou sua cultura. Assim, Greenberg pode citar, entre outros, esse maravilhoso exemplo: os cultivadores Hausa, que falam uma língua camítica, estão sob a dominação dos pastores Fulani, que falam uma língua níger-congolesa, isso é, uma língua negra. Ele refuta igualmente a base camítica que sustentava grande parte da reconstrução feita por Seligman da história cultural dos negros em outras partes da África, sobretudo das populações de língua bantu. Escolhemos particularmente Seligman porque ele se situava entre as personalidades mais destacadas de sua profissão na Grã-Bretanha. Foi um dos primeiros a empreender sérias pesquisas de campo na África. E porque seu livro tornou-se, de certa forma, um modelo, várias vezes reeditado. Ainda em 1966, ele era divulgado como um clássico em seu gênero. Mas essa adoção do mito da superioridade dos povos de pele clara sobre os de pele escura era somente uma parte dos preconceitos correntes na Europa no fim do século XIX e no início do século XX. Os europeus acreditavam que sua pretensa superioridade sobre os negros africanos estava confirmada por sua conquista colonial. Em consequência disso, em muitas partes da África, especialmente no cinturão sudanês e na região dos Grandes Lagos, eles estavam convictos de que apenas davam continuidade a um processo de civilização que outros invasores de pele clara, chamados genericamente de camitas, haviam começado antes deles. O mesmo tema reaparece ao longo de muitas outras obras no período que vai de 1890 a 1940, aproximadamente, e que contém uma quantidade bem maior de elementos sérios de história do que os encontrados no pequeno manual de Seligman. Em sua maioria, essas obras foram escritas por homens e mulheres que tinham participado pessoalmente da conquista ou da colonização e que não eram nem antropólogos, nem linguistas, nem historiadores profissionais. Olha, Denise! Tratava-se, sim, de amadores no melhor sentido da palavra, que se interessavam sinceramente pelas sociedades exóticas que haviam descoberto e que desejavam obter mais informações a seu respeito e partilhar seus conhecimentos com outras pessoas. Sir Harry Johnston e Maurice Delafosse, por exemplo, trouxeram contribuições notáveis para a linguística africana, assim como para outros ramos do conhecimento. Mas o primeiro denominou seu grande estudo geral de A History of the Colonization of Africa by Hallin Hayes, 1899, obra revista e ampliada em 1913. E nas sessões históricas do magistral estudo de Delafosse
sobre o Sudão Ocidental, Route Senegal-Níger, 1912, o tema geral aparece quando ele invoca uma migração judaico-síria para fundar a antiga Gana. Flora Shaw, a Tropical Dependence, 1906, era fascinada pela contribuição dos muçulmanos à história da África. Marjorie Perham, amiga e biógrafa de Lord Lugard, refere-se com propriedade ao movimento majestoso da história desde as primeiras conquistas árabes da África às de Gould e de Lugard. Um excelente historiador amador, Reeves Urvoy, Histórias de População do Sudão Central, 1936, e Histórias do Bornou, 1949, equivoca-se completamente a respeito do significado das interações entre os nômades do Saara e os negros sedentários que ele descreve com precisão. Ao mesmo tempo, Sir Richmond Palmer, Sudanese Memoirs, 1928, e The Borno Sahara and Sudan, 1936, arqueólogo inspirado, procura sempre as origens da ação dos povos nigerianos em lugar tão distante quanto Trípoli ou Iêmen. Parou? Você viu que eu saí, né? Eu saí porque... Foi pegar o globo. O globo. Ele vai finalizar a aula com o globo, gente. Não podemos esquecer esse detalhe. Acho que a gente... Estamos com 56. Então, lemos até a página 15. Lemos tudo na página 15, ou seja, voltamos na página 16. E aí, galera, agora é com vocês. A Vivian! Lemos e lemos. Lemos 8 páginas. Lemos bastante, né? Aqui está começando a ficar um pouco mais denso, né? Porque a gente começou pela Europa e estamos falando da criação da antropologia, do surgimento da antropologia, das questões, das relações que são criadas com o Império Inglês e a África e dos interesses por trás de toda essa relação. No lugar certo. Bom, nós falamos do quê? Nós falamos muito de África Central, então a gente foi um pouco mais para baixo, para a Etiópia. Peraí, deixa eu colocar aqui para todo mundo ver. Fomos um pouco mais para a África Central, então a gente falou um pouco mais de... Vamos ver aqui. A gente desceu um pouco mais para a Etiópia, porque hoje nós temos como Etiópia, um pouco mais para a Quênia, Angola, falamos um pouco de Angola. Falamos da relação e da apresentação da África do Sul como um interesse do Império Britânico, quando se tratava de falar de... quando se interessava em falar das posses e das dominações inglesas ou europeias, principalmente, né, britânicas ou europeias. Então nós andamos muito por aqui. Falamos um pouco do Mali. O Mali está mais para cá. Se eu deixo muito perto, ele não dá foco. Então, aqui, tá bom. Mali. E o Níger, a Nigéria, aqui, ó, um pouco mais para baixo. Não, é até bom porque eu vou vendo aqui. Então, essa foi a área que foi mais explorada. E vocês podem ver que ela está um pouco fora, olha, quando a gente fala da história da África, tendo alguma relevância de exploração arqueológica e de algum estudo histórico, a gente está falando de pontos de transição, ou seja, olha aqui, Egito, a gente está falando de Sudão, são regiões um pouco mais próximas da passagem, principalmente comercial, muito forte comercial, com a Ásia, com a entrada para a Europa e com essa parte aqui que João Carvalho conhece tão bem, estuda tanto, que é a área do Levante, a área do Médio Oriente. E aí a gente vai ter Iraque, vai ter Arábia Saudita, vai ter essa área da Jordânia, a Palestina,
ou Israel, né? Líbano, entrada mais para a Turquia. Então, essa passagem que vai chamar muita atenção. Foi dessa área que nós praticamente falamos nessas páginas, nessa leitura. Poxa, agora tá aberto. O Globo virou mascote, sim, Carlinha. Nosso queridíssimo Globo. Então nós lemos até a página 15, fechamos a página 15. Vale a pena vocês lerem também se quiserem. Depois a gente passa o link para vocês baixarem, para quem ainda não baixou. Dá para acompanhar pelo celular? Ah, não dá. Dá, até dá. Não, porque eles estão assistindo a live, como é que vai acompanhar não, no celular? Não, mas pode ler depois, não tem problema. Para confirmar. E acho que é isso, né? Um livrinho, né? A gente está fazendo no modelo de livrinho, né? A gente e tá façam imprimindo perguntas, né? Tragam perguntas. Vocês viram que o Eduardo é o cara do Globinho. Tá louco. Do mais, gente, e agora é com a gente, né? Então chegamos num ponto aqui bem forte. Eu tô maravilhado. Eu acho que a gente lutou para chegar no capítulo 1, porque realmente o capítulo 1 tá... O prefácio foi muito intenso, mas agora acho que tá mais aquela parte que a gente lê e a gente fala, caramba, não acredito nisso. Nossa, não acredito, né? Eu acho que isso vai confrontar muito coisas que a gente já experimentou e agora tá revendo. Por exemplo, a antropologia. Ver o nascimento da antropologia através da leitura, como a antropologia nasce, como a sociedade se relaciona com ela e como nós a vemos é muito interessante, porque a gente vê que teve um caminho percorrido e talvez nem tanta coisa tenha mudado. Alguma coisa tenha mudado, mas nem tanta coisa, ou não tudo. E a gente ainda sofre reflexo disso. Se nós não temos um ponto de comparação, se aquilo é o nosso único elemento, é a nossa verdade. Se a gente não tem um outro fato para comparar, aquela é a verdade absoluta. E agora a gente vê que nem sempre é assim. Existe verdade um viés, absoluta, existe uma... Ela é até se prove o contrário. Até que a gente tenha uma outra referência. E essa leitura está provando o contrário. Finalizamos por hoje. Amanhã é feriado em São Paulo. Amanhã é feriado, o que vocês vão fazer? Vamos ler. Com certeza. Pronto. Os bons alunos vão fazer a lição de casa. Pegar uma marca-texto e ir marcando os pontos principais. Olha, eu vou ser muito sincero. Eu estou particularmente feliz em ter visto o João entrar, porque eu sou ouvinte do João. Legal isso. E vou contar de novo, o João, ele participa de vários podcasts, ele participa do Revolu Show, que eu acho um podcast maravilhoso, do Decrépito Podcast, mas ele tem os trabalhos de ensino dele que são fantásticos. E algumas histórias incríveis que eu ouvi sobre o que era realmente a China e a cultura chinesa, e ele não faz uma apresentação... Por que você não faz uma live com ele? Convida ele, aproveita, João. Por mim, eu sou ouvinte do João. Pra mim o João é um professor. Faz uma entrevista pra mim o João é um professor. O Ganda vai trabalhar, tá esperando a gente finalizar pra gente. Pô, Ganda... Cara, bom trabalho. Olha, a Carlinha mandou aqui. Tudo muito bacana, sempre tive muito interesse por antropologia. Legal, a gente está vendo um outro ponto de vista da antropologia. Muito bom. E... Depois você marca com o João para você fazer uma live com ele. Nossa, nem brinca com essas coisas. Tá bom? João, agora é verdade. Os estudos que você fez sobre o povo acadiano, o povo babilônico, me influenciaram muito. Muito, demais. Sou obrigado a dizer isso daí. E quando você explicou sobre Coreia, a melhor Coreia... cara, eu fiquei fascinado. Meu Deus, Coreia ele tá do falando Norte. que o feriado vai ser pra nós, porque ele vai trabalhar amanhã. Cara... Bom trabalho, amigo. Nem todo mundo nasceu com direito ao sol. Algumas pessoas nasceram... Aliás, legal falar isso porque é um caso de urbanismo, mas que me lembrou muito. Algumas praias... Onde que é? Em Santa Catarina? Eu não lembro o lugar, eu preciso rever. Ela não tem... À tarde, a partir das 2 da tarde, ela não tem mais sol, porque o litoral foi todo tomado por empreendimentos imobiliários. Ou seja, só tem prédio. Traz o João para o Instituto. João, quem está falando é a Carlinha, do Instituto Social Simone Silva. A gente participa do Instituto, é um trabalho feito para mulheres, arrimo de família, de comunidades carentes. Não sei se você conhece... Para as famílias de mulheres, sim, são arrimo de família, né? mulheres e família, né? O trabalho é geral. É a comunidade geral. E se você não conhece, Carumbé...
Santa Terezinha, Brasilândia, é ali que tá o trabalho. Carlinha é porreta. Se quiser conhecer, a gente leva você lá. Né? Enfim, gente, foi muito bom. De novo, toda semana estamos firmes e fortes. A Dé, nessa semana não, né? Só no mês que vem tem... Essa semana tem o live da Salide novamente. Live da Salide, é verdade. Galera da Salide, beijo pra vocês. Inclusive, Carla, um convite pra fazer a live com você. Online. Online. Sou online, né? Só pra te avisar aqui no meio de todo mundo segredo, você vai participar da live. A Carlinha vai estar comigo com certeza. Carlinha tem conteúdo demais. A Carlinha tem um conteúdo que o mundo acadêmico não valoriza, e a gente tá vendo que o mundo acadêmico tem uma raiz muito europeia, que é o conhecimento de vida. Exatamente. É como se fosse a oralidade. A oralidade, exato, o conhecimento de vida. A Carlinha tem um conhecimento de vida que é uma coisa linda. Conteúdo demais, quarta-feira. Eu ainda quero levar o negócio das entrevistas para a comunidade, ou seja, fazer um programa de entrevistas de pessoas comuns. Podcast da comunidade. Né? Não, seria de entrevista gravada, tipo assim, ao vivo, fazer entrevista, contar as histórias. A gente quer contar a história do... vai participar o pai da Carlinha, a gente tem que aproveitar isso, porque a gente quer falar de mulheres que foram líderes e influenciadoras. E uma delas foi uma grande líder do tráfico na Vila Brasilândia, que foi a Nenê. Foi uma mulher poderosíssima e que não se conta essas histórias, né? Mulheres poderosas. Existem mulheres que essas histórias estão muito mais na periferia do que na classe média alta, que é mulheres que encabeçaram suas vidas e não viviam as questões sociais da época, ou seja, mulheres que já trabalhavam quando mulher não trabalhava, mulheres que cuidavam de família quando a família era patriarcal, ou seja, o homem era o dominante e o mantenedor, e mulheres na comunidade já viviam a realidade que hoje muitas de classe média, de classe alta estão dizendo que vão lutar e que precisam conquistar, que é conquistar um lugar ao sol, conquistar um lugar no mercado, encontrar um modo de manter sua independência, sua individualidade. E as mulheres da comunidade, principalmente as mulheres negras, já viviam isso há muito tempo. Há muito tempo. Mas essa história não é contada, é a revolução que não foi televisionada. Há muito tempo, desde a época da abolição da escravatura. Muito, muito. Bora, aliás, embora, uma hora a gente vai contar a história da ancestralidade da família de Dona Débora, porque tem muita história de mulher que larga homem e vai cuidar da própria vida e fala assim, não dependo, não tô nem aí, eu tô tocando a minha vida. E é isso aí. E é já vó, sabe, né? é bisavó. Caraca, tomei aqui, é tataravó. É aquelas coisas, eu te amo, mas eu me amo mais. Exatamente, e não começou agora, é que a mulher branca tá descobrindo isso agora. Desculpa, gente. Beijo, beijo, beijo. Dá tchau pra todo mundo. Até. 1h07 já. Deixa o pessoal ir dormir. O Ganda trabalhar amanhã e os demais irem curtir o pré-feriado. Fiquem bem, galera. Até mais. Beijo.